quilômetros em meia hora, beleza? Eu não sei que nível de informação que eles têm, mas vocês acham que eu consegui fazer 5 quilômetros em meia hora? Você acha que dá? Quando você me treinou lá, você achava que dava? De acordo com o primeiro dia? Não. Sendo bem sincero. Você ficou quanto tempo na esteira ali e começou a passar mal? Eu lembro desse vídeo, cara. 10 minutos? Eu acho que foi por aí, cara. Foi 10 minutos ele tava... fora da esteira. Lembrando que esse daí foi realmente a primeira vez que você tentou. Não foi a primeira vez que eu subi numa esteira, mas com certeza foi a primeira vez que eu tentei fazer alguma coisa relacionada a um exercício. Não é um exercício, mas correr um tempo com alguma meta pra valer, certo. sabe? E isso tem mais ou menos 2 meses, 3 meses? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais? E eu já corri o evento. Eu não vou contar pra vocês o tempo. Caramba. Mas eu já corri o evento e vai sair amanhã, inclusive, o vídeo, né? Cara, foi uma experiência intensa, pra dizer o mínimo. Tá? Você se sentiu feliz, assim, tipo, me superei? É que assim, eu não posso dizer pra vocês se eu de fato me superei, né? Não, mas você conseguiu fazer o que você se propôs a fazer. Será? O resultado é outra coisa, mas você se propôs a passar pelo treinamento. Essa sensação, completei o treinamento, foi uma coisa que pra você te deu um orgulho, assim, falou, porra... Ó, eu vou te falar, cara, que pra mim foi difícil, porque é muito fora do que eu tava acostumado. É uma sensação diferente de treinar musculação, quero dizer. E pra mim um pouco menos agradável. Eu acho que eu ainda, de novo, não cheguei na fase de curtir. Sabe qual é? Eu não sei se um dia eu vou chegar, né? Que nem vocês. Esse cara aqui fica fazendo cardio direto, né? Não é muito a minha praia. Qual que é o teu esporte que tava falando antes aí, Paulo? Cara, endurance em geral, né? É? Então, Ironman, ultramaratona. Ironman? A cara do Salles, olha lá. Acho que eu não corri a vida inteira o que ele faz numa prova. Em uma prova, né? Eu tenho essa sensação. Somar, né? Os cards. Olhei pra ele e fiquei cansado. Não, o pior é que quando a gente treina em esteira, aquilo lá é uma máquina do tempo, né? Porque parece que você tá 1 ano lá, quando você olha no reloginho, deu tipo 12 segundos. Como assim, velho? Cara, esteira, o treino é eterno. Olha lá. Então isso é uma percepção Paulo. geral. É geral. Tá. É geral. Tá. É geral. Como é que... Detalha pra mim uma prova de Ironman, cara. Cara, o Ironman é uma prova que inicialmente ela foi originada lá no Havaí, né? Que juntaram 3, 4 camaradas, assim, amigos e desafiaram, sacou? Aí falou assim, vamos se desafiar? Eles eram SEALs, aposentados e tal. E aí, bora fazer aqui uma prova do Homem de Ferro, né? Literalmente. Aí vamos nadar 3,8 km. Aí nada esses 3,8 km. Aí pedala 180 km. E aí pra fechar uma maratona, entendeu? E aí os caras olharam, bora ver quem é o mais forte, entendeu? Dos amigos. E aí no outro ano foi indo mais gente, aí virou a prova o Ironman, sacou? Aí por isso que o Mundial é sempre lá no Havaí. No Havaí. Tu já foi num Mundial desse? Eu já fui no Mundial do meio Ironman. Então é como se que fosse... é tudo metade. É metade. Tá. É metade porque assim, é uma progressão, né? Porque o Ironman cara, 180 quilômetros de bike, moleque. É coisa pra tempo, caralho, quanto velho. tempo de prova? Na bicicleta... Não, em tudão. Tudão, um amador forte, assim, sei lá, top 20 Brasil, faz ali 8h40, mais ou menos. E aí um amador muito bom, faz entre 9 horas e 9h40, vamos supor. Entendi. É duríssimo. Quanto que é mesmo a de corrida, Paulo? 42zinho. É uma Cara, maratona inteira, né? Eu fico fazendo na maratona. conta, a gente faz track walk antes das corridas de carro, né? E assim, tipo, Interlagos tem perto de 4.500 metros, né? Quando a gente chega no S do Sena, você fala, caralho, eu tô no S do Sena ainda, meu irmão. Até chegar na junção, vai chão. E é subida agora. Malandro. 42 km. Cara, Mas por que assim, que faz isso, Muzi? Eu acho que eu não sei quem inventou, não sei tanto assim, mas quando você faz o track walk, você entende os seus pontos de referência de frenagem e aceleração.
Porque, na verdade, a corrida, o automobilismo é muito técnico, né, cara? Então, às vezes a gente pensa que, dirige de coração. Não é nada disso, cara. Você tem o ponto que você começa a frear, você tem o ponto que você tira o pé do freio, você tem o ponto que você esterça a direção, você tem o ponto que você começa a acelerar e desesterçar a direção. Então, quando você anda, você vê aquilo que você vê a 200 km por hora, você vê a 2 km por hora. Então, você fala, minha referência é aqui. Então, por exemplo, a minha referência na curva do lago. Flow, né? Tipo, acho que desconcentra. Mas como é que tu entrou nesse mundo, cara? Cara... Porque isso é extremo, né? Você tá fazendo várias coisas antes, eu imagino. Ninguém chega, tipo... Acorda um dia... vou fazer um Ironman hoje, né? Cara, eu comecei assim... Acho que todo mundo já teve a época de marombeiro, né? Então, assim, época de faculdade, quando entrei na nutrição... Paulo Mendes, Paulo Musi. Entendi. Do bodybuilding para o mundo, né, velho? Aí... Comecei a malhar e tem tudo. umas fotos eróticas que nem o Muzi tem também? Foto erótica, você tá louco? Onde você tirou isso, cara? Porra, tem umas fotos Pera dele, aí, calma. tem umas fotos dele Calma aí, cabeludo velho. aqui assim, pô, com um estetoscópio, sem camisa. Nem tem que colocar é. isso na telinha, velho. Eu lembro dessa época. Época do Muzi Responde. Isso é dos Época né, do velho? Musi responde. Calma, já não vai pôr não. Ele Todo mundo descobriu vai ele. pôr não. Vai Não trocar vai pôr não, ideia, não vai pôr não. não. Faz isso Ele não. não vai pôr não, ele não vai Tá pôr tanto não. tempo sem briga lá Faz em tempo, casa. não. Deixa baixo, deixa mais. Pelo amor de Deixa mais. Porque, olha só, eu comecei, eu fui pra academia primeiro antes de tudo. Fui muito porque eu ia morrer mesmo. E é sério, eu tava com o fígado fudido. Fui fazer sério, eu ia morrer. Eu vejo uns vídeos antigão, antes, lá de 2022, por exemplo. Antigão. Pra mim, é porque quem tá na internet, meu irmão, 25 anos, Passou 3 muito. anos, É, né? é mó Pode tempão. crer. É verdade. Aí, eu tava verde, cara. Assim, tava esquisito, tava ruim. E eu fui pra academia e aquilo ali transformou minha vida. Só que eu nunca fui do cardio. Sempre achei uma merda, sabe? Até que a gente inventou essa daí, que agora eu vou virar corredor, né? E esse virar corredor... Então, assim, agora eu já passei, já faço ideia de como é a musculação, tô aprendendo e me identificando com a corrida. Agora só falta a natação, né? E o pedal. E o pedal. Aí tá quase, quase um triatleta já. 50%. velho. Então, e você? Como é que você chegou? Cara, porque assim, todo mundo começa geralmente quando migra pro aeróbio, começa com a corrida, né? Então na época eu era marombeirozinho e aí, querendo secar pro fim de ano, comecei a correr, né? Que ainda tinha aquela mística assim de correr muito pra secar e tal. E aí, era o final de ano, eu ia passar o ano novo, acho que em Arraial da Ajuda, assim, com a galera. E aí comecei a correr ali 2 vezes por semana no parque, pra ver se ajudava a emagrecer e tal. E aí lá em Brasília tem o parque da cidade, pô, parque top, assim, maravilhoso. E aí comecei a ir pra lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Antes da nutrição. Não, já na nutrição. Tá. Só que na nutrição eu era marombeiro. Só que aquele ditado, né? Que nasceu pra grilo nunca vai ser jacaré, né, velho? Então, Tá. era Grande demais, empurrando a Pinto Guedes. genética ali, velho. Aí não ia, né? Mas enfim, aí até eu ter esse estado. Mas aí comecei a correr. Aí corri uns 3 meses, assim, do final de ano e fui curtindo, sacou? Fui começando a achar legal. Aí comecei a encontrar vários brothers que corriam e não sabia que eles corriam. Aí um dia eu encontrei um brother lá e falou, pô, Paulinho, vamos correr 6 km hoje? Eu falei, porra, tá doido, 6 km é muito. Aí eu lembro até hoje, velho. Acho que foi tipo 2008 que eu fui correr 6 km com ele. Meu irmão, eu parei umas 3, 4 vezes assim, não aguento, sabe? E o bicho, bora, moleque, tu dá conta. Pode nem correr 6 km, é voltar depois de 6 km você correu, velho. Pede um Uber na volta, né? Cara, aí eu sei que eu terminei e aí foi indo, entendeu? Aí eu tinha outros colegas que tinham mountain bike e no final de semana ia fazer trilha, pedalava na cidade. Aí eu comprei uma mountain bikezinha também. E aí ia ter uma prova de triatlo lá em Brasília do Sesc. Que na época o Sesc fazia várias etapas no Brasil. Sesc Triatlo, prova maneiríssima. Dava tipo, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas. Nossa, pagava maneiro. assim. Cara, era muito maneiro. E a inscrição era barata. Que era exatamente para incentivar o esporte, né? Aí tinha a categoria mountain bike. Aí fui eu e 2 amigos, a gente se inscreveu e fez a prova. Sacou de triatlon ali, na tora mesmo, assim, sabe? Bora. E aí? Não tem como dar ruim, né? Mas era o sprint triatlo, que é o... tem, né? Tem vários jeitos de dar ruim, Tem né? bastante como dar ruim. Calma lá, né? Fica tranquilo. Tem várias Mountain fotos, você pode bike, escolher uma.
E aí só que era o triatlo puras, que seja força, potência, flexibilidade. E isso tu vai se tornar melhor nessa tarefa. E aí a gente dá uma nova carga, só que agora mais difícil. E aí sim o teu corpo vai aprendendo. Mas se você vai fazendo sozinho, aleatório, você pode até progredir um pouco, mas não tanto que é necessário para você chegar em alta performance e reduzir o risco de lesão, entende? Então a gente precisa fazer isso programado e bem orientado. Senão, é muito difícil chegar na boa performance. O pessoal precisa entender que às vezes vale a gente fazer uma heurística pra galera pegar, e que eu acho que é legal você falar. Já que você tocou nesse assunto, Salles, tem a atividade física, tem o exercício físico e tem o treinamento físico. Chegar num nível de treinamento, que é o estágio que a gente quer, ele demanda muito exercício físico prévio. Então, quem está começando a treinar, na verdade, não está treinando, está aprendendo a fazer o exercício. Exatamente. É uma fase muito inicial, que nem o Salles falou, você vai ainda descobrir o que são as valências motoras desse cara que você pode aproveitar, para ele conseguir treinar. E quando chega para qualquer um de nós, porque aqui hoje você está numa equipe multidisciplinar, você tem médico, nutricionista e treinador. Mas quando chega para nós para fazer as coisas, o que a pessoa quer? Resultado. Para quando? Para ontem. Capacidade de treino, zero. Ou menos uma, na verdade. Porque ele não tem atividade física ou tem mínima. Ele nunca fez um exercício físico para valer. Então ele tem que fazer exercício para conseguir treinar, para depois conseguir chegar no nível de o físico apresentar aquilo que é a identidade do treino que ele faz. Exato. E fazer o cara desapegar de tudo de errado que ele aprendeu. Porque hoje, com tanta informação na internet, a gente perde tanto tempo, acho que o Paulo tem esse mesmo problema, você também, de corrigir o que o cara faz errado porque ele escutou informação que não faz sentido. Então, o cara tem que pegar as pessoas cheias de vício, seja em vícios de treino, seja em vícios alimentares, seja prescrição maluca que escutou na academia de esteroides. Então, a gente tem que consertar um monte de besteira. E é muito mais difícil mudar um cara que já tá viciado na coisa errada, sabe? Com certeza, imagino que sim. Eu acho que pro Salles tem uma outra coisa que é tão difícil quanto, e é uma etapa, que é a correção do padrão motor de movimento. Cara, porque a pessoa, ela, por exemplo, ela vai levantar um peso, ela não levanta do jeito certo, ela levanta do jeito que ela consegue. Só que o aprendizado motor é um aprendizado como qualquer outro. É muito complexo, né? E quando a gente fala de aprendizado e cognição, a gente tem que lembrar que o cérebro ele não é que nem um computador, que você apaga uma informação e você escreve outra. Você substitui informação, né? O computador ele tem o byte, o cérebro ele tem o engrama. Então, a forma que a sua memória é construída, e o aprendizado motor é uma forma de memória, ela só não é uma forma de cognição, mas é uma forma de cognição. Motor é como que você entende esse movimento. Ela é construída exatamente como aprendizado, por exemplo, sei lá, você estudar física, química, matemática. Ou inglês. É como se a pessoa chegasse depois e falou, tá tudo errado, vamos reaprender inglês. Não, stop não é pare, é ande. Né? Ou então a história do push-pull. Né? Puxa o cara, é empurrar, não é puxar. Né? E todo esse processo, ele é um processo bem difícil, porque a maioria das pessoas elas não começam com orientação, elas começam de forma intuitiva. Ou copiando o que elas veem na internet. Ou fazendo o que elas entendem quando elas veem aquilo na internet. Então, o cara quer fazer o treino que ele precisa fazer para ele aprender a fazer o exercício? Não, ele quer fazer o treino do Jay Cutler. Ou do Chris Bumstead. Exato. Né? E aí ele cai no que é um mundo de rede, onde você não tem curadoria de informação. E aí ele vê, por exemplo, que deu aquele bafafá, a história das 60 repetições lá do Chris em 2 minutos. Sim, sim. Né? Sim. Então, ele olha aquilo, ele não sabe para que serve. Ele não entende para que está sendo utilizado. E ele olha a opinião de muita gente que está mais ou menos na mesma situação, ou então que, por mais que sejam pessoas capazes, elas estão dando uma opinião superficial sobre todo um procedimento que esse atleta, por exemplo, faz, onde aquilo encaixa como uma ferramenta. E que o objetivo não é fazer a maior carga possível, é fazer o que é o maior estímulo possível dentro daquela especificidade. Então, existe a internet, ela ajuda por um lado, ela arrebenta por outro. Por isso que a gente estimula muito, que são os profissionais mesmo, tomar conta e tomar a voz do que aquilo que é a profissão deles. Mas uma forma adequada, né? A forma adequada não é você falar bonitinho, é você falar o certo, é você não querer vender, não querer apresentar dificuldade para vender facilidade. Porque quando você vê o que é essa forma, tipo, aqueles reacts, isso a gente tem experiência, né, Salles? Quando a gente vê aqueles reacts da galera, isso é assim, isso é assado. Cara, 90% daquilo é a pessoa utilizando alguém que é conhecido para dar uma opinião que é controversa, para tentar conquistar um tipo de atenção que, na verdade, não é nem atenção, é só audiência, né? E a gente, como profissional, a gente trabalha uma coisa diferente. O profissional na internet, ele é a ponte para você trabalhar notícia falsa. Que isso também acontece na área científica de cada um.
Que hoje E a acontece gente... pra cacete. Que assim, eu acredito que vocês dois também, assim, que a gente tem... Muitas vezes a gente gasta mais tempo desmistificando do que ensinando, de fato, no consultório, na clínica, na sala de academia e tudo. Porque é como eles falaram, assim, hoje o pessoal acessa muita informação, mas sem embasamento, sem ciência, e acha que tem que fazer isso, eu li que tem que fazer aquilo, mas, pô, baseado em quê? Baseado em quem? Qual que é a tua individualidade? Então, muitas vezes a gente tem que desmistificar, e isso leva muito tempo. Muito mais tempo, às vezes, do que só chegar e gabaritar pessoas. Sabe? Entendo. Mas aparece mais os caras que já chegam com esses vícios, ou em geral chega... Cara, você tava com... O quartel não era tão grande assim, ele tinha 600 soldados, 50 oficiais, né? E eu era o único médico, né? Por mais que tivesse vaga pra 2, os caras chamaram de som. Ah, Mozi, tu que vai puxar o TFM. Eu falei, é mesmo? Então tá bom. Nossa, cara. Eu fiz tantos caras fazer exercício de braço. É apoio assim, apoio assim. O coronel me chamou depois. Olha aqui, feinho. Aí eu já falei, não, agora eu vou ser preso. Tu nunca mais puxa nada aqui, mas nem corda de violão aqui. Sim, senhor, coronel. Tá tudo certo, tá tudo beleza. Porra. Mas era legal porque a gente tinha... E depois tinha o TAF, que era o teste de aptidão física. Então você tinha que fazer o TAF com os oficiais e com os soldados. Então os caras tinham determinados índices. Para minha época e a minha idade, tinha que fazer 2.400 metros em 12 minutos. Isso. Malandro. Até hoje tinha, assim. Eu tinha barra... o teste para mim era barra flexão de braço, abdominal e a corrida. Exatamente. Barra flexão de braço e abdominal, voei. Nossa! Quando chegou na corrida, pau do céu, aqueles 2.400. Eu pesava uns... Cara, eu pesava uns 109 por aí. Levinho, pô. Levinho? Já não dá mais, não. Paulo, eu fiquei com 93, com tendinite, cara. tá Se hoje o pessoal tá achando que eu tô magrinho, você imagina com 93. Cara, eu perdi mais de 10 quilos na brincadeira. Eu era só uma cabeça, um cotonete, um cabelo raspadinho assim. Já era, sumiu, cara. Sumiu. Caralho. E a gente tinha um coronel no treinamento, que foi no CPR de São Paulo, que era o Coronel Gueiros. E aí eu caía na besteira de imitar o Coronel Gueiros. Aí um dia ele me pegou. Atenção, vamos entrar aqui em forma desse negócio! E aí eu fazia, a voz ficava igual, cara, estilo Igor Fino, assim, da vida. E, eu entrava no alojamento e via todos os caras de placa colada, assim, e ria, e os caras xingavam. E um dia o Gueiros ouviu. Puta, todo dia ali. Muzi! Rápido! Corridinha! Nossa! Ele era paraquedista, mas o cara não corria, cara. O cara planava, assim. E eu falava assim, eu preciso comprar outro pulmão. Aonde pede? Não é fardamento, eu preciso de mais um pulmão, eu preciso de... Porra, o quê, cara? E assim, eu nem liguei que eu perdi peso, porque quanto mais você vai perdendo peso pra correr, melhor vai ficando. Né? E assim, menos dor no quadril, menos dor na lombar, porque isso daí conta na corrida. Cara, hoje eu treinando aeróbico pro automobilismo, malandro, eu tive que perder peso, porque não dá. Eu faço 1 hora de bike todo dia. Aí eu desço, eu aqueço, eu faço 10 minutos de HIIT. Cara, correr, mesmo com o meu peso, que eu tô hoje 102 quilos, se eu correr todo dia, assim, se eu não der uma folga de um dia a cada 2 ou 3, puta que pariu, eu não saio da cama, cara. De dor na coluna, na lombar, no joelho, não tem como. Por que isso é importante para o automobilismo? Igor, primeiro que o ambiente do carro é extremamente inóspito, né? Dentro do carro você fica... O motor ele tá atrás de você, não tem forração nenhuma. Você fica entre 50 e 60 graus Celsius. E, assim, você perde muito peso, né? Eu chego a perder 4 quilos num dia de corrida por causa da qualificação, da qualifying e da corrida. E a frequência cardíaca, cara, vai a 1.000.000. A primeira corrida que eu fiz, eu desci do carro, minha frequência estava em 170. Caralho. É sério, eu saí do carro, eu procurei um lugar para deitar, falei, cara, isso não dá para ficar assim. E aí eu comecei a treinar e eu comecei a notar que ao longo da corrida, piloto muito melhor que eu, experiente, cara tecnicamente bom, o carro começava a desacelerar. E aí eu perguntava para ele, o que aconteceu? Ele falou, não, cansei. O cara cansava. Eu falei, se é cansaço, a primeira coisa... Porque assim, quando a gente trata de aferências de fadiga, mais importante é a frequência cardíaca. O que mais fala para você que você está cansado é aumento da frequência cardíaca. Por isso que quando a gente está estressado, por exemplo, não é só isso, mas é uma das coisas. Se a frequência cardíaca fica muito alta, você fica cansado para tudo. Entendi. Porque pro teu cérebro, velho, não vai, cara.
É um paralelo parecido com o que acontece, por exemplo, quando você tá, sei lá, qual o exercício que você acha mais difícil do treino de perna? Pêndulo. Pêndulo. Agachamento pêndulo. O nome é pêndulo mesmo? Qual que é o pêndulo? Nossa, esse aí foi o diabo que fez, cara. É literalmente uma máquina que você agacha no movimento em pêndulo, que ele aprende aqui na frente. Tô ligado. Meio hackzinho assim. A tua capacidade de manter o padrão do movimento, a técnica nas primeiras repetições é igual às das duas últimas? Não é. O que é que muda da primeira pra última? É pior que o Vou livre, te falar que eu sei exatamente. Pra mim, o que acontece é o meu joelho começa a entrar, em vez de ele começa a fechar assim e perde totalmente a coordenação. Eu começo a empurrar com outras partes. Em paralelo a isso, o que está acontecendo com os teus batimentos cardíacos? Cada vez mais altos. Então, os teus batimentos sobem, tua percepção de esforço sobe, a tua capacidade de manter a técnica cai. Por quê? Porque a tua preocupação agora é sobreviver ali naquele momento. Então, a técnica tende a piorar. É a mesma coisa lá. Só que à medida que, por exemplo, a gente chama isso de resposta on e resposta off, que é o comportamento da sua parte cardiovascular durante a série e entre as séries. Então, se você tem um condicionamento aeróbico alto, primeiro que de uma série para outra, você fica pronto mais rápido para começar. E o segundo ponto é que durante a série, da primeira para a última repetição do pêndulo, os seus batimentos vão subir menos, porque você é mais treinado. O que vai acontecer? A tua técnica vai ficar melhor do início ao fim. É por isso que é importante, por exemplo, fazer atividade aeróbica, pensando ainda assim no rendimento da musculação. E é isso que faz. Então, a mesma coisa serve para ele. A partir do momento que ele começou a treinar aeróbico, os batimentos dele ficam mais baixos na corrida, a performance dele melhora. E o cara que não se ateve a isso, ele perde desempenho, apesar de ser um piloto melhor. Melhora do débito cardíaco, né? Exatamente. O maromba, em geral, não gosta muito de cardio, né? Não gosta. Tu gosta de cardio? Não. Sim, pô, Toda vez assim, mas você não corre? Eu falei, de quem? Pra onde, né, velho? Pô, o cara tem um carrão, ele vai ficar correndo por aí? Porra, pô. né? Correr de carro, quem? não. Mas você sente diferença no que você, na sua percepção de prazer durante a prática do exercício entre a corrida e a musculação? Cara, eu vou te falar que pra mim só tem duas métricas que realmente valem a pena. A primeira é: consigo brincar mais tempo com as minhas filhas? Eu aguento carregá-las nas costas? Isso é uma métrica importante. A segunda métrica, eu percebo ela, que é: eu fui num evento que a última que eu percebi, falei, caralho, tá diferente. Eu fui no Lollapalooza, por exemplo, não foi The Town, que teve esse ano aqui. Fui no The Town e é um evento grande pra caralho, lá em Interlagos. Sim. E cara, eu andei a porra toda tranquilão, sobe e desce, não sei o que, nada disso tava me impedindo de fazer, não tava cansado, entendeu? Não era uma realidade um tempinho atrás, tá ligado? Eu andar isso daí tudo, eu ia ficar todo fudido. Eu fui em 23, em 24, ano passado, eu fui pra Tomorrowland, Bélgica. Grande pra caralho também. Eu fui. Tu foi? 2012. Não, eu fui ano passado. Eu fui 2012. E aí, andei pra caralho. Irado, né? E terminei meio esquisito, assim, o pé meio fudido e tal. Cara, esse tipo de coisa pra mim que é o que realmente faz diferença. Agora, sentir prazer, Salles, ou eu prefiro fazer esse do que fazer isso? Sim, eu prefiro fazer Qual que tu musculação. sente que é menos monótono? Musculação é menos monótono, eu acho. Qual tu começou primeiro? Musculação. Quase sempre é isso, né? Porque a forma que tu sente, por exemplo, a liberação das endorfinas são diferentes entre o cardio e a musculação. A musculação, ela, assim, pensa que o cérebro, ele tem como se fosse uma forma de imunidade para a mente. Tá. A nossa mente, ela é feita para se proteger de sensações desagradáveis, de desconfortos. Ou porque ela vai buscar determinados tipos de compensações e recompensas, ou porque ela vai criar uma forma de lidar com isso. Como o cardio, ele é um exercício contínuo, o que é a forma mais rápida de você trazer uma sensação de menos desconforto? Falar bem-estar para quem está começando pode dar ideia errada. É a gente produzir beta-endorfina. Exatamente. Por isso que as pessoas elas falam assim, o cardio vicia. Não é o cardio que vicia. É que o estímulo dele, para algumas pessoas, ele é tão intenso e ele é tão desagradável, ele é tão desconfortável, que o próprio cérebro compensa isso e ele, beta-endorfina na hora. Qual que é o estímulo da musculação? A musculação, ela te dá dopamina, ela te dá noradrenalina e no final ela te dá serotonina. Por isso que aquela sensação quando você sai da musculação, você sai letárgico. É de recompensa, né? Exatamente. Bonzão ir embora. A musculação vem o digamos assim, embora, né, não, Paulo? a musculação vem o prazer da recompensa, tipo, tá pago.
Fiz. Mas durante, às vezes pode até ser desconfortável. Mas como o Mozi falou, durante a corrida, tu já começa a receber isso durante a corrida. Então, o que acontece? É o cara que faz 1 quilômetro, daqui a pouco sim. Que, aliás, é um sinal de bom treinamento. Exato. Você tá bem treinado e bem condicionado. Então, você não vai ter noradrenalina para ter sensação de bem-estar e sensação de recompensa. E o tipo de recompensa que você tem é o aumento progressivo da serotonina. Por quê? Porque quem manda não é a continuidade do estímulo danoso, nocivo. É a quantidade de trabalho realizado. E aí, por ser serotoninérgico, é como se o cara da musculação ele fosse viciado na serotonina, na sensação do bem-estar, mas que dá letargia. E o cara da corrida é o cara que é viciado na sensação da beta-endorfina, mas, porra, sou ligado, tô... É o vigor, né? É o vigor, exatamente. Exato, por isso que eu perguntei pra você, qual você começou a fazer primeiro? A musculação. Eu, por exemplo, acostumado a ter a sensação durante a musculação, quando eu começo a corrida, eu falo, pelo amor de Deus, eu quero sair, eu quero parar isso agora. Entendi, pô. Faz todo sentido. Entende? É muito chato, eu falo, não, eu não quero isso. O desafio, assim, pra gente que é de endurance, fazer treinamento de força é extremamente eficiente, é mandatório, até diria, mas é muito monótono. Acho que esse termo que vocês usaram, porque assim, geralmente a musculação, treino de força, né, vamos colocar, ele sempre vai ser assim, o segundo ou o terceiro treino do dia. Então você já chega pra treinar cansado, deprimido, entendeu? Já pedalou, ou já nadou, ou já correu, já nadou e vai ter que levantar peso. Então assim, é muita força de vontade, é muito foco, tipo assim, performance. Porque assim, prazer, sabor não tem. É totalmente desprazeroso. Tá, porque o cérebro já chega fadigado. E a gente da maromba pensa a mesma coisa da corrida. Eu entendo, Quer ver uma pergunta interessante pra fazer? Depois que você faz uma prova, quanto tempo você precisa ficar sem treinar? Quanto tempo você precisa ficar pra voltar o zero bala, Paulo? Depende da distância da prova. Mas assim, prova... Cara, porque assim, triatleta é meio fominha, né? Mas geralmente no dia seguinte já tá treinando. Caraca, bicho. É. Porra. Ó, pra você ter ideia, por exemplo assim, eu tô fazendo preparação pra uma prova que eu vou fazer dia 23 agora, de novembro, né? Aí a gente começou o macro em julho. Eu fiz 2 dias off de julho pra cá, entendeu? E geralmente forçado, porque teve que viajar, não deu pra treinar e tal. Então, é uma coisa, fica meio... dependente mesmo. Em que medida que ser um nutricionista te ajuda na tua atividade? A performance demais, mas porque eu falo muito assim, a nutrição, quando a gente pensa em esporte de endurance, uma das principais funções é recuperação. Porque quanto mais rápido você recupera, é como se você estivesse mais preparado para as próximas sessões de treino, né? E aí muitas vezes o que acontece? O pessoal entra no esporte de endurance, corrida, triatlon, só que ainda tem um pezinho ali no emagrecimento, ainda tem um pezinho ali na estética. E aí fica aqui, ó. Ele começa a correr, mas ele também quer emagrecer. Ela se inscreve ali numa prova de triatlon, mas ela também quer emagrecer. E aí ela não faz nenhuma coisa nem outra. Aí ela começa o quê? Tirar caloria, tira carboidrato, treino de jejum. Só que ao mesmo tempo ela quer melhorar os tempos, ela quer melhorar a RP, só que assim, e até quando a gente fala de mulher, é muito mais danoso, que a gente tem a tríade da mulher atleta, que você entra deficiência energética, osteoporose, osteopenia, alteração do ciclo menstrual, lesões de tecidos moles. Mas o que acontece é que, geralmente, boa parte, eu diria até a maioria das pessoas que hoje fazem corrida, que fazem maratona, ainda não se desvencilharam 100% da estética. A pessoa chega no consultório e fala assim, Paulo, eu quero, sei lá, fazer uma meia maratona para 1 hora e tanto, melhorar meu tempo. Mas eu também quero emagrecer. Aí você fala, não dá. Entendeu? Assim, é claro que se você for pegar uma pessoa já ali mesomórfica, né? Porque você vai ter um gasto energético e você tem que repor aquelas calorias. Então você não vai fazer déficit. Você vai acumular um déficit assim. Geralmente a gente faz fora de temporada. Que aí a pessoa não está buscando performance, ela está numa fase de transição, ela está numa fase de férias, ela vai começar a treinar, se preparar para uma prova daqui a 3, 4 meses só. Aí esses 3, 4 meses, aí a gente usa o treinamento, a gente usa exercício como um fim. A inflamação de glúteo médio. Mas essas coisas, elas tendem a piorar ao longo da prática do exercício ou a melhorar? Se a pessoa ela tem um uso do corpo dela de uma biomecânica inadequada, piora.
Então ela tá achando, eu tô fazendo corrida, eu tô melhorando minha saúde. Então, depende. Porque o teu aparelho locomotor, ele precisa que você tenha um uso dele equilibrado para que ele continue a funcionar. Então, tem muita gente que deve procurar o Salles, que na verdade ela tá enxergando uma forma, mas que quando ele bate o olho, ele fala, essa função tá ruim. Aí se vê a corrida da pessoa, vê completamente desestruturado. Se você for ver o jeito que a gente anda, a maioria das pessoas, por exemplo, e aí principalmente mulher, anda na ponta do pé. E aí fica tempo sentado, então tem encurtamento de musculatura do quadril, né? Encurtamento tanto de glúteo quanto de ilipsoas. Tem encurtamento de isquiotibial. E aí vai tentar correr com tudo isso encurtado e com alguns músculos mais fortes que outros, cara, é que nem um marionete, um títere. Né? Se você puxa muito um cabo de um lado, ele estoura. Não tem como você não ajustar isso. Então, eu acho que o aeróbio ele populariza, a corrida populariza, né, com uma promessa que é delicada, que é qualquer um pode pôr um tênis e correr. Mas a verdade não é assim. Você precisa de muito preparo. Porque a musculação, você ainda tem tempo de corrigir o movimento. Mas quantas passadas você dá, por exemplo, para cada 100 metros? Né? Eu uma vez fiz a conta, são mais ou menos 100 passos para cada 100 metros. Né? Um passo nosso tem mais ou menos um passo assim, pé direito e pé esquerdo, né? O passo duplo. Né? Para cada 1000, você dá 1000 passos. Pensa que quando você corre, você multiplica o seu peso por até 5 vezes. Então uma pessoa de 70 quilos correndo, ela está batendo com o calcanhar no chão com 350 quilos. E se ela estiver fazendo certinho, ela faz o choque do calcâneo, ela distribui essa carga pela lateral do pé e ela só decola com o toe off. A hora que o dedão apoia no chão é a última coisa que toca no chão. E mesmo assim, se você for ver o que é uma mecânica de uma boa corrida, você vê um cara que corre biomecanicamente legal. Ele corre subindo o joelho pelo menos 90 graus com o quadril. Ele não corre tipo batendo o pé no chão, empurrando o chão. Ele corre puxando o chão. Ele sobe o joelho para buscar a frente lá na frente. Agora, esse modo de movimento cansa, porque é um movimento extremamente complexo. Aí o que a pessoa faz? Ela trota, fica correndo na ponta do pé. Exato. Quando você traz para aquilo que é a... Não, e aí a coisa vai ficando feia. E aí, assim, aí a menina que usa salto alto fala, cara, salto alto é isso? O salto alto, ele não faz a mulher ficar mais alta. O salto alto, ele tomba a mulher para frente. Quando ele tomba a mulher para frente, o que ela faz com a coluna? Ela faz uma hiperextensão. Então, quando ela faz essa hiperextensão, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um encurtamento da panturrilha, ela está fazendo um encurtamento da musculatura lombar e está fazendo um alongamento ou aumentando o que é a força, por exemplo, no transverso do abdômen. Então, vou perder barriga. Tem gente que corre e aumenta a barriga. Por quê? Porque não treina core, porque não tem a musculatura do centro do corpo forte, porque tem essa alteração de bacia. Ela já chega assim. Então, não é que a pessoa corre, ela muda, ela entra na biomecânica perfeita. Não. Aquilo que ela é no dia a dia, usando o salto, passando 12 horas sentada, ela vai e põe na corrida. E isso que é o perigo. É a mesma coisa que você, do nada, chegar a fazer musculação e falar, bom, eu tô com um torcicolo, tô com tendinite no ombro, já sei, vou fazer remada com 250 quilos. Só que na musculação, como você faz força, você não vai conseguir. E é menos repetitiva. Exatamente. Mas na corrida é muito repetitivo, é um estímulo que, teoricamente, para força é leve e que você vai conseguir fazer. Aí você pensa que você tem... A gente chama de exercício de impacto, né? A corrida é um exercício de impacto, principalmente se você faz na rua. Então você pensa, no nosso corpo existem sistemas que estão preparados para receber esse impacto. Você pisa no chão, essa força volta para você. Então a gente tem, por exemplo, os músculos, as fáscias, os tendões, que são as musculaturas, são as estruturas responsáveis por receber essa tensão que está vindo, né, do chão para você. Só que imagina que a gente pega um sujeito destreinado, que não tem essas musculaturas fortalecidas e que não tem a... E eu sei que logo a pessoa fala, mas o esteroide ele só acelera a recuperação. Se você não tiver alimentação te entregando a proteína que vai ser degradada, e principalmente se você não tiver o estímulo direito, porque fazer musculação não é só fazer força. Fazer força é powerlifting, é outro papo. O powerlifter, ele ganha músculo como efeito colateral, porque o que ele produz é força. O fisiculturista, ele ganha força por efeito colateral, porque o que ele produz é músculo.
Exatamente. Salles, complementa aí que... Nem sempre a gente treina buscando ganhar força. A gente treina para que a gente se torne cada vez mais eficiente naquela tarefa, né? Porque Foi uma das coisas que eu aprendi treinando contigo da última vez lá, que foi o que eu disse aqui no começo. Assim, treinando com menos peso, que pra mim, o treino... Pra mim, sempre foi assim, cara, eu vou pra academia e eu vou progredir. Eu vou fazer o exercício ali e eu vou aumentar o peso e daqui a pouco eu tô fazendo com mais peso e é isso. E pra mim sempre ia pro mais peso. E aí eu descobri que tem como ser muito pior, com menos peso. Exato. Mas a questão não é o peso em si, mas é a forma que você usa o peso. Porque quase sempre o cara que ele exagera num peso para uma força que não é dele, ele vai desmanchar a técnica. E a técnica na musculação, ela não é negociada. Não existe assim, eu troco técnica por peso. É o maior peso que você consegue com a melhor técnica. Inegociável. Ah, eu vou colocar mais peso e em troca eu vou piorar minha técnica. Você é burro, porque a técnica é o que garante que a biomecânica seja a mais eficiente para você levantar o maior peso possível. Para a informação chegar certa no músculo que tem que chegar. Exatamente, porque eu quero que quem levante aquele peso seja o músculo que eu quero e não um grupo de músculos que vão ter que ajudar aquele que não é capaz. E isso é legal, por quê? Porque na prática, o que as pessoas veem? Ah, não, mas quando eu faço certinho, o peso cai. Cai porque agora você está fazendo do jeito certo. Exatamente. Não é porque você está fazendo com técnica que o peso cai. Porque quando você experimenta fazer um terra pesado com a técnica errada, você não faz. Vai olhar a habilidade que os powerlifters têm para realizar um terra naquele peso. Você vai dizer, ah não, o powerlift treina errado. Ele é altamente técnico. E se ele não se apoiar na técnica, aquele peso não sobe. É ao contrário. Só que as pessoas, elas estão focando tanto no peso que ela só faz qualquer coisa. E aí você chega e fala assim, não é isso. Vamos voltar para a técnica correta. Naturalmente esse peso vai cair. Só que o que vai acontecer? Agora, com a técnica correta, ele vai voltar para aquele peso que estava errado, só que agora do jeito correto. Então não é que treinar certinho baixa o peso, não. É que treinar certinho demora mais para você chegar naquele peso que antes você faz tudo cagado. Só que o resultado demora menos para chegar porque você está fazendo certinho. Exato. Só que também a conta fica mais barata, porque você não tem o risco da lesão. Exatamente. Né? Agora, um dos principais efeitos do treino de força para os esportes de endurance, que muita gente não sabe, né? Às vezes não está focado, é principalmente focar assim gerar um balanço hormonal mais positivo, porque quando você para pensar nos esportes de endurance, eles são extremamente catabólicos. Extremamente, porque assim, eles são contínuos. Diabo é um catabólico. É o que catabolismo é quebra, adamolismo é síntese. Então, se você quebra uma parede, é como se você estivesse catabolizando uma parede. Se você está botando tijolo na parede, é como se você estivesse anabolizando a parede. E o esporte de endurance, ele é extremamente catabólico. Porque se você vai correr 1 hora, você vai ficar 1 hora produzindo energia, catabolizando, degradando. E aí você vai precisar de mais tempo de reparo. E quem faz esse reparo são alguns hormônios que nós temos. E esses hormônios precisam de determinados nutrientes, aminoácidos, enfim. Só que, quando você treina ali, por exemplo, a gente quando está em pico de treinamento, chega a treinar 20, 23 horas por semana. Então imagina o desgaste que isso não gera no corpo. E aí o treinamento de força ele entra exatamente para gerar um contrabalanço, um aspecto de contra-regulação. Isso no corpo quer dizer o quê? Quando você está degradando, catabolizando, nos esportes de endurance, você está produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio que vai degradar tecido, que vai deprimir a tua imunidade, que vai atrapalhar a sua recuperação. E a musculação é uma modalidade que vai estimular muito quem? Testosterona. Que é o cara do CrossFit. É porque eu assisti na época... É o cara que mais engloba habilidade diferente. Então, porque ele não trabalha especificidade, né? É um generalista ele faz um pouco exatamente, né? É um generalista. Vamos ver quem é o melhor generalista. Mas nesse sentido é bom soltar esse cara na floresta, é ele que vai sobreviver, porra. Pô, mas então, isso qual a chance do cara cair numa floresta virar um pneu? E tá matriculado no CrossFit, né? Aqui, porra, comecei o cross essa semana, meu irmão. Fuder, Paulo. Achamos o hate do CrossFit aqui. Porra, não, é brincadeira. É legal, é legal. Mas ó, o CrossFit, ele também tem os seus desafios. Por exemplo, tem muito exercício de empurrar, então o CrossFit, assim, não é todos, mas se você não tem muita atenção da sequência do que é pedido, você acaba trabalhando muito mecanismo extensor e pouco mecanismo flexor. Então, por exemplo, o mecanismo extensor de perna vira um quadríceps, ele ganha uma desproporção que começa a mexer com o quadril e com o joelho. No tronco, o dorsal começa a ganhar uma desproporção que começa a detonar ombro e cotovelo. Entendi. Então,
todo esporte ele precisa de uma regulação. A musculação, ela também não é diferente. Por que a musculação ela precisa do aeróbio? Porque é o que o Salles ele começou a explicar. A tua capacidade de resistir a um treino de musculação, daquilo que você precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, um bom treino de musculação, a gente está falando de pelo menos 24 séries, aliás, a partir de 12 séries para um segmento. Mas quando você vê alguns atletas treinando, ou o cara que tem nível atlético, é um cara que chega a fazer 40 séries por treino. Pô, 40 séries por treino é uma maratona de musculação, cara. Você pensa que são 4 séries de 10 exercícios. Exatamente. É bastante coisa, né? Não? São 10 exercícios, 4 séries, cara. É muita coisa. E tem gente que treina por isso. isso. O cara tem que comer pra caralho, né, não, Paulo? Exatamente. Comer, Exato. né? Exatamente. E o quê? Tomar o suco. Importante. Importante. É legal, porque, como você falou uma coisa legal que o Paulo falou sobre a musculação, dela ser altamente específica. Por exemplo, tem um caso de uma atleta minha, a loira do sul, né, a Dani Mendonça, que ela tem uma genética poderosíssima de glúteo. E um dos feedbacks que ela sempre recebia no Olympia é: o seu glúteo é tão bom que ele é um ponto fraco seu. E que você precisa fazer com que isso harmonize com a sua coxa, né? E de que forma a gente faz um glúteo? Uma coxa crescer sem fazer o glúteo crescer e selecionar o que é o novo visual que a gente quer criar para aquele físico. É justamente a seleção de exercícios, o número de séries que você faz para cada grupo muscular. Então, sabe o que eu tive que fazer com ela? Hoje, ela é uma menina que há 1 ano e meio não treina glúteo. Você conhece alguma mulher que não treina glúteo na academia? Não. Ela é a atual top 10 do mundo no Olympia e ela não treina glúteo. Para quê? Para que o ajuste que a musculação traga seja direcionada para as áreas que ela estão treinando. Então é literalmente você esculpir o corpo, você escolher os pontos que vão ganhar massa muscular e direcionar isso por meio do treino. E é legal porque no último Olympia, quando ela não foi bem no último, não, no antepenúltimo, né, porque o último já teve e ela foi bem, um dos árbitros, no final do campeonato, cheguei e pedi o feedback para ele. Eu falei: Tyler, mas assim, qual foi o problema dela? Ele falou assim: cara, os superiores dela, porque na wellness você precisa ter um superior pequeno e os inferiores mais chamativos. O superior dela ainda é muito equilibrado com a parte de baixo, precisa reduzir mais. Eu vou te dar um conselho: para de treinar superiores para ela, deixa ela só treinando perna. Aí eu falei: beleza, mas ela já faz isso há 1 ano. Já 1 ano sem treinar braço e ainda assim ela tinha um grande desenvolvimento de braço. E a gente faz o quê? Como é que você faz um físico que treina, que descansa? Então, o problema é que esses são os casos de genética. Porque, por exemplo, a gente fala que o músculo ele é uma glândula também. Tudo que você treina, você libera substâncias que a gente chama de miocinas. E essas miocinas, elas têm um efeito parácrino e endócrino, né, e intrácrino. Elas modificam a célula em si, elas modificam a célula ao lado delas e elas modificam a célula à distância. Então, não tem como você, por exemplo, ficar fraco de tronco se você treina muito membro inferior. Principalmente membro inferior, Exato. Que são os maiores volumes musculares que a gente tem. Tronco, por que o cara ele treina tronco e não ganha perna, a mulher treina perna e ganha tronco? Porque tronco, cara, a caixa torácica é oca, é uma casca de músculo aqui em cima. Por mais que tenha volume, ela é uma caixa oca. Quando a gente vai para membro inferior, é um pacote muscular gigante com um canudo no meio. Então, sempre que você... Por isso que a gente também costuma falar que a musculação muda, a secreção hormonal, etc. Quando você está numa atividade muito intensa, o primeiro hormônio que você esgota é o estradiol. E o estradiol é justamente o hormônio que regula o que é a função metabólica nossa. Então, o período de tapering que a gente faz, né, que geralmente depende do esporte, 1, 2 semanas, né, até o fisiculturista faz tapering. Né, só que dura assim, 2, 3 dias. Né, você não treina 2, 3 dias antes da competição, para você deixar o físico descansar completamente. Tem gente que treina antes. Isso é a escolha de cada um, tem gente que sente resposta, mas o tradicional que a gente estuda do tapering, ele é um descanso. Para os endurances, em geral, para o weightlifting, são 2 semanas. Para os endurance varia bastante, mas é pelo menos 1 semana. Né? A gente faz 2 assim que vai bem. Exato. E uma das coisas que a gente começou a dosar é o nível de IGF-1. Aí você fala, o IGF-1 que melhora porque o IGF-1 é anabólico. Puta, não é. Que porra não é o IGF-1. O IGF-1 ele é um... É o quê? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né, velho? O IGF-1 ele é um hormônio que está ligado à nossa recuperação. Tá? Só que ele não faz só isso, né? Ele é um hormônio que, por exemplo, a gente fala, ele é o efeito colateral do GH. Então, quando a pessoa, por exemplo, usa GH, é porque ela quer o efeito do GH, não do IGF-1.
E o pessoal já bateu muito a cabeça aí durante uma época, porque acharam que era o IGF-1, e aí existia um IGF-1 recombinante, que era o Increlex, que era caríssimo, era uma coisa tipo $2.000 uma ampola. Caralho. O pessoal começou a usar, o que começou a acontecer? Ficar pançudo. Caralho. Por quê? Porque o IGF-1 ele faz muita hipertrofia visceral. Você pega um cara que come muita comida e você dá um negócio que faz hipertrofia visceral, vai dar pança. Uhum. Tá? Aí caiu por terra, pararam de usar. E aí eles começaram a entender que o IGF-1 ele é um colateral de OH, mas ele está numa alça hormonal que pertence ao estradiol. Fazendo um paralelo, e aproveitando que o Paulo falou, né, quando ele fala de alteração hormonal, ele falou da tríade da mulher atleta. A gente tem muita dificuldade hoje para fazer 3 diagnósticos. A tríade da mulher atleta, o LEA, que é o Low Energy Availability, e o REDS, que é o Relative Energy Deficiency. Que acontece e principalmente para mulheres endurancistas experientes. Porque ou elas treinam demais, ou elas reduzem o consumo calórico demais. Exato. Vamos voltar onde a gente estava. O hormônio mais abalado é o estradiol. E quando o estradiol cai, como o IGF-1 ele participa desse eixo, ele desmonta. Então o que a gente começou a fazer? A gente pegava as mulheres 2 semanas antes da competição e ficava dosando IGF-1. Por quê? Porque quando você tem ciclo ovariano, esse estradiol ele é errático. Porque a produção de hormônio esteroide ela é pulsátil. Sim. Ela é de acordo com o que são as gonadotrofinas. Então, ela não é uma coisa tão confiável assim. O que é confiável? O IGF-1 é confiável. Então, a gente usa, por exemplo, criança em tratamento de crescimento, a gente usa o IGF-1 para saber se está funcionando. Então, quando a gente sabe que esse IGF-1 está em um determinado nível, 400, 600, está funcionando esse tratamento de crescimento, a coisa está andando bem. Né? Quando a gente pega a mulher nesse período no tapering, o IGF-1 dela às vezes está no pé, está tipo 60. E é uma coisa que, para a média da população de 30 e 40 anos de idade, ele tem que estar entre 120 e 140. Começa o descanso, ele começa a subir. 70,